pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre mobilidade ou estabilidade na aula de Pilates? Sou Maria Fernanda Jacó, mestre em fisioterapia, atuo no Pilates há mais de 20 anos e ajudo você a se tornar referência no atendimento de dor utilizando o Pilates. E, gente, quem aqui nunca escutou da importância? Na aula de Pilates ela sempre mobiliza, ela sempre estabiliza, a gente consegue ganhar essas duas funções aí nos nossos pacientes. Mas, vocês já pararam para pensar que alguns pacientes se beneficiam mais de mobilização e outros se beneficiam mais de estabilização? Afinal, como que eu sei quem vai se beneficiar de quê? Eu preciso então avaliar, eu preciso entender quem é este meu paciente, o que ele precisa para melhorar, né? O que mais vai fazer efeito na vida, no corpo desse meu paciente. Então, para isso, gente, é muito importante que a gente entenda o que é que a gente vai ter que fazer na nossa avaliação para entender que caminho tomar, que rumo tomar no nosso atendimento de Pilates. E aí, eu trouxe aqui para vocês um passo a passo de como eu faço no meu dia a dia. Isso vai ajudar a nortear demais no dia a dia de vocês, no tratamento que vocês realizam com os pacientes de vocês. Mas aí você vai me perguntar, mas para que isso? Eu não posso então sair fazendo os dois? Faz logo mobilidade e estabilidade e o que melhorar, melhorou. Gente, poder até pode, mas é aquilo que eu falo. Você quer ofertar um tratamento classe A? Você quer ofertar o que você tem de melhor para o teu paciente? Você quer que ele saia da tua sessão falando assim, nossa, eu realmente melhorei? Utilize aquela hora inteira que você está com o teu paciente e oferte tudo que ele precisa daquilo que ele vai melhorar. Imagina se você fica 30 minutos fazendo algo que não vai mudar muito o quadro clínico dele e os outros 30 minutos aí você faz exatamente aquilo que ele precisa. Eu brinco aqui com um monte dos meus alunos, galera, vocês vão falar que não é verdade que eu falo isso sempre. Para de ficar enchendo linguiça na aula daquilo que não é necessário. É sério isso que eu tô falando. Ou seja, se você tem 1 hora de atendimento com o teu paciente, utilize essa 1 hora para entregar tudo de bom e de melhor. Não é para ficar fazendo besteira, ou seja, aquilo que ele não precisa. Então a avaliação vai direcionar sim, porque tem pacientes que melhoram com as duas formas, com mobilidade e estabilidade, a dor que ele apresenta, mas tem paciente que melhora só com uma, tem paciente que melhora só com a outra. Então a gente precisa saber avaliar. Para isso, olha, eu trouxe aqui algo que eu acho assim importantérrimo para direcionar a nossa avaliação, que é: encontre no paciente de vocês um movimento que gera a dor dele. Começa por aí. Então é um movimento que você vai usar como teste. O que seria isso? Aqui eu dei um exemplo da ponte. Essa paciente ela tem uma dor na região da sacroiliaca. Toda vez que ela realiza a ponte, gera a dor dela, provoca a dor dela, tá certo? Então eu vou usar esse teste, que é um teste da irritativa, ou seja, um teste que eu provoco a dor dela. E eu vou entender como que é a dor dela, até onde ela consegue subir, qual a intensidade de dor chega a dor dela quando ela realiza a ponte, tá certo? Guarda isso aí vai ser muito importante para você. Por quê? Você vai fazer isso e vai entender como que é a dor do paciente. Aí a gente vai fazer o tratamento. Terminou o tratamento, eu digo, não precisa ser a hora completa. Às vezes pode ser 15 minutos da sua sessão. Refaz a ponte e observa como que tá. Se esse paciente não melhorou nada nesses 15 minutos de propostas de movimento e de exercícios que você realizou ali com ele, mude a tua estratégia já no meio da tua sessão. Porque quando você faz isso, você vai levar mais 15 minutos da tua sessão com essa nova estratégia e vai de novo pedir a ponte para ele. E aí vamos supor que você mudou a estratégia nesses outros 15 minutos e a dor do paciente melhorou. O que você vai colher com isso? Opa! Eu antes estava testando um plano A, não deu certo. Quando eu fui para o plano B, deu certo. Isso que eu digo que é a melhor escolha do tratamento. Então, quando a evidência científica mostra pra gente
olha, a gente pode melhorar com exercício de estabilidade, mobilidade, controle motor, que está dentro de controle motor. Legal. Mas o que vai ser melhor para o meu paciente? Vão ser as melhores escolhas que eu realizo junto com ele. E eu preciso testar. Muitas das vezes eu faço isso se eu consigo um tempo já na primeira sessão, porque ali eu já vou saber mais ou menos direcionar por onde eu vou, ou quais exercícios eu já posso pedir para essa pessoa fazer em casa, porque ele já vai ajudar ali na dor dela. Dá para entender isso, gente? Então, utilize essa primeira ou a segunda sessão no máximo, é onde você tem que fazer isso. Um movimento de teste e reteste para testar o teu plano A ou o teu plano B ou o teu plano C. E eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz isso. Olha lá, galera. Aqui, essa paciente tá com dor na região da sacroiliaca, certo? Aí eu pedi pra ela, sentada, que era uma posição onde ela fica bem e sem dor, pra realizar um exercício de mobilidade, um de estabilidade, e depois eu pedi um deitada de lado. Eu comecei, desculpa, eu inverti a ordem aqui na minha apresentação, mas eu comecei com este exercício aqui. Eu pedi primeiro para a paciente fazer esse exercício que tá aqui no meio, no meu slide, que é o exercício de mobilidade. Eu pedi para ela fazer uma báscula da pelve, levar o tronco para trás, como se ela fosse deitar no spine correto. Curtinho assim, não é para deitar tudo não. Ela parou aí e pum, voltou. Eu pedi isso para ela. Fiz isso algumas vezes e voltei para a ponte e pedi para retestar. A dor estava a mesma. Não mudou nada quando ela refez o exercício da ponte. O que eu já observo aí? Eu escolhi um exercício de mobilidade articular, fiz algumas repetições, retestei esse exercício com a ponte e observei que o paciente se manteve igual. Aí eu fui para minha segunda opção, que foi esse primeiro foto aí que tá aqui no slide. Eu pedi para ela sentada, pegar uma banda elástica, levar o braço à frente e voltar, tá? Fiz dessa forma aqui. Quando eu pedi isso, eu pedi ação no tronco, no abdômen, na parte anterior do tronco, para estabilizar esse tronco, pé firme no chão e pedir esse movimento. Fiz este e retestei na ponte o movimento da dor da minha paciente. E ela melhorou um pouquinho. Não é milagre, gente, não é assim, mas ela melhorou um pouquinho. Falei, se o de mobilidade ela não melhorou nada e o de estabilidade ela melhorou um pouquinho, eu vou continuar na estabilidade, eu vou ver se é este o caminho. Aí, eu pedi para a paciente deitar de lado e realizei mais um exercício que é esse aqui. Mais um exercício de estabilidade, daí eu pensei na parte lombopélvica. Eu coloquei o círculo mágico e pedi para a paciente fazer a abdução do quadril, contraindo a região do glúteo médio. E observei depois no movimento de teste, que é a ponte, como que a paciente estava. E ela estava melhor. Falei, é aí que eu vou continuar. Porque se eu traçar esse caminho de estabilidade, a paciente tem mostrado para mim pequenas melhoras no teste e reteste. E foi aí que eu fui, gente. O que eu fiz depois em seguida? Eu percebi que ela começa a melhorar com a estabilidade e aí eu vou evoluir esse tratamento nos diferentes decúbitos e nos diferentes planos. Como que eu fiz? Eu coloquei essa paciente deitada, eu falei, agora vai. Nós vamos trabalhar primeiro um exercício de estabilização de tronco, ativando o abdômen. Então eu pedi para ela segurar as alças de mãos com molas vindo do Cadillac lá de cima, desce e sobe com flexão e extensão de ombro, mas pensando na ativação desse abdômen. Comecei com esse exercício. Aí eu fui para um exercício de fortalecimento de flexores de quadril. Eu fiz uma resistência com a minha mão e ela fazia um movimento bem curto, numa amplitude bem pequena, ativando não só os flexores de quadril e sinergicamente o abdômen contraía junto, tudo bem? Em seguida, eu comecei a elevar esta perna e comecei primeiro de forma unilateral, ou seja, um pé ficou na maca e o outro suspendi, coloquei a alça de pé e pedi para ela empurrar essa alça de pé e voltar. Movimento curto, sem mobilizar muito a coluna dela. Por quê? Porque eu não queria mobilizar, eu queria estabilizar, porque foi por onde ela mostrou a melhora.
E eu fui dessa forma. Evoluí isso pro bilateral, junto, mesmo movimento. Eu não fiz no single leg stretch do Pilates, sabem, gente, esse exercício? Eu fiz duplo, dobra e estica os dois joelhos ao mesmo tempo, que tá nessa última foto desse slide. Aí, naquele mesmo dia eu consegui já evoluir sem queixa nenhuma, sem dor nenhuma, no single leg stretch, que é essa primeira foto. Ou seja, hora estende uma, hora estende a outra. E a paciente foi evoluindo bem lento, mantendo essa estabilidade de tronco que era o que eu queria. E aí, olha o que eu fiz. Gente, olha o que eu consegui. Eu consegui colocar ela numa ponte pequenininha, que era um movimento de dor, né? Eu pus um meio rolo do Pilates apoiado no sacro dessa paciente e solicitei neste momento a contração do abdômen. E eu pus minha mão na lombar dela para eu sentir essa força chegando lá no abdômen. E fui fazendo esse trabalho com ela, fazendo essa força de contração de abdômen através da respiração. E ela fez sem dor e foi muito bom, foi muito bom. Então, gente, o que eu tô mostrando aqui para vocês? Que foi dessa forma que eu fui aos poucos, naquela primeira sessão, evoluindo. Primeiro com exercícios de membro superior, membro inferior no decúbito dorsal. E eu fui evoluindo aí. Aí eu consegui elevar um pouquinho na ponte e ela conseguiu fazer esse exercício já sem dor. Por quê? Eu fui ativando aquela musculatura daquela região em volta da sacroiliaca, que é onde a dor dela. E esses exercícios de controle motor na estabilidade foi provocando alívio de dor na minha paciente. E aí eu fui continuando. Coloquei ela novamente em decúbito lateral, repeti aquele exercício de glúteo médio, coloquei daí a paciente sentada, repeti o exercício com a paciente na posição sentada e foi evoluindo muito bem naquela primeira sessão. Isso ajudou muito a paciente a melhorar a dor dela naquela primeira sessão. Então, como que a gente faz essa escolha da mobilidade e da estabilidade? Essa escolha ela é muito importante para ajudar na dor do paciente nas primeiras sessões, primeira e segunda sessão. Essa escolha é necessária para a gente entregar um trabalho melhor naquele espaço de tempo que a gente tem para atender o nosso paciente. Vai ser uma sessão de 1 hora, dentro daquela 1 hora, para eu cobrir aquela 1 hora com tudo aquilo que o paciente precisa. Eu mostrei hoje para vocês um movimento de teste, ou seja, você encontra um movimento que mais irrita a dor e usa ele para retestar, para ver se o que você está entregando está indo bem ou não. Vá por esse caminho. Ah, precisa ser sempre a ponte? Claro que não. Se a dor do paciente é no senta e levanta, usa o senta e levanta. Se a dor do paciente é fletindo a coluna para pegar uma coisa no chão, faça a flexão da coluna. Teste neste movimento. Você vai usar o movimento que mais provoca a dor. Ah, é o movimento de extensão de coluna. Faça o movimento de extensão de coluna. Foi o que mais provocou a dor do paciente. Ah, é ficar de um pé só. Você vai usar esse movimento. Aí você vai propor algumas demandas de exercício com mobilidade e propor alguns exercícios de estabilidade e ver o que mais o paciente apresenta melhora. É dessa forma que você vai evoluir com ele. Hoje, aqui nessa aula, eu trouxe um exemplo de uma primeira sessão, uma paciente minha, onde eu evoluí pela estabilidade. É sempre assim? Claro que não. Você vai ter que avaliar, você vai ter que identificar no teu paciente o que ele melhora, tá certo? Tem pacientes que melhoram só com mobilidade, que a mobilidade vai super bem. A gente pode trazer isso numa próxima aula aqui para vocês, tranquilamente. Mas é isso, você tem que saber identificar. O objetivo hoje de trazer essa aula para vocês foi como que eu faço para identificar qual vai ser a minha escolha, quais serão as minhas escolhas de melhores movimentos, melhores exercícios para o meu paciente, para daí de lá eu traçar como que vai ser o tratamento depois, lógico que eu fiz a avaliação, tá certo? Cuidado aqui só com uma coisa, eu preciso também evoluir com o meu paciente de acordo com os planos e os decúbitos. Repare que eu comecei com exercícios numa demanda menor, deitado, deitadinho, decúbito dorsal, decúbito lateral,
sentado, e aos poucos eu vou evoluindo. E repare também que a gente tem que evoluir nos planos. Ou seja, eu começo com exercícios no plano sagital, depois eu vou para o plano frontal, para o plano transversal. E eu preciso evoluir também gradativamente nesses planos, no tratamento do meu paciente. Isso é evoluir de forma gradativa, e é dessa forma também que a gente auxilia no processo evolutivo do nosso paciente. Hoje é isso, obrigada, até a próxima!